do x é positivo, o x menos u também é positivo, multiplicado por a, essa expressão é toda positiva, de modo que isso aqui é maior do que f de x. Então, conclusão. Dados u e v reais com u menor do que v. No caso em que a é positivo e o x está entre u e v, você tem essa desigualdade. O que é que isso diz? Tá certo? Tá certo? Tá bom? Então vamos pegar o seguinte, ó. Melhor, a redação fica melhor assim. Se você pegar A, B, C reais com A positivo, já vou pegar positivo desde o início. Tá certo? Porque a redação fica melhor. Assim tá meio estranho. Tá? Daí, se o x pertence ao intervalo UV, tá muito estranha a redação antes. Então, você vai ter essa desigualdade. Ou seja, quaisquer que sejam U menor do que V reais, quaisquer que sejam U e V reais com U menor do que V, e x entre U e V, essa desigualdade vale. Ou seja, o que você tem, vou desenhar no cantinho aqui, o que você tem. Se você pegar U e V reais, calcula f de U, calcula f de V, une esses dois pontos por um segmento, o gráfico da função f está passando o quê? Por baixo. Mas está passando por baixo, quaisquer que sejam U e V com U menor do que V. Isso diz o quê? Que a função é estritamente convexa aonde? Na reta. Em R. Tá? Isto diz que F é o quê? Estritamente convexa aonde? Em R, à luz da definição. Agora sim, eu provei de fato. Está provado para vocês que a função quadrática com A positivo, ela é uma função estritamente convexa. Aonde? Em R. Ela é estritamente convexa no seu domínio. Se for aqui negativo, quando chegar aqui, a desigualdade é menor, porque isso aqui é negativo, isso aqui é menor do que f de x, aí ela é estritamente côncava em R. Ou seja, o seu gráfico tem concavidade voltada para cima, se o A é positivo, e tem concavidade voltada para baixo, se o A é negativo, logo não ocorre isso. O que ocorre é isso aí. Agora observe, à luz da definição, eu provei que a função quadrática é estritamente convexa, no caso que é a positiva, e olha o trabalho que deu. Imagine você pegar uma função mais complicada e descobrir regiões onde ela é estritamente convexa e onde ela é estritamente côncava. Então eu preciso de um critério mais simples, que é a definição. E A1, que é o teste da derivada segunda. Corolário desta proposição que eu vou colocar aqui para vocês. Diga. Então quer dizer que uma circunferência ela é exatamente convexa? Não. Uma circunferência não é o gráfico de uma função. Começa por aí. A parte de cima é o gráfico de uma função. De uma função que é o quê? Estritamente côncava. E a parte de baixo da circunferência é o gráfico de uma função que é estritamente convexa. Ambas nos seus domínios, tá? Ambas nos seus domínios. E a proposição, e que proposição? Ah, não. Que definição? É proposição. Então, é porque eu tinha... Né? Proposição. Sejam I contida em R um intervalo e F uma função. Definida em I.
Se, primeiro, F é contínua em I. Segundo, F é diferenciável no interior de I. E a derivada da F é estritamente crescente no interior de I. Se essas três coisas acontecem, então, a derivada da F, não a F, a derivada da F, então, a F é estritamente convexa em I. Esse resultado ele é intuitivo, você tem que vê-lo como uma coisa intuitiva. Por quê? Porque o que significa a derivada ser estritamente crescente? Significa que a derivada está crescendo algebricamente. Observe, crescer algebricamente não é crescer em módulo. Quando eu vou do menos 2 por menos 1, eu estou crescendo algebricamente. Porém, eu não estou crescendo em módulo. Em módulo eu estou diminuindo. Entenderam? Então, a função ser estritamente crescente é os seus valores crescerem algebricamente, crescerem na reta, relativamente, tá bom? E olha o que, pensem bem, pensem o que significa uma função ser a derivada ser estritamente crescente ao longo de I. O que significa isso? A derivada ser estritamente crescente ao longo de I. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Se a derivada é estritamente crescente ao longo de I, quer dizer, ao longo de I, as retas tangentes têm o seu coeficiente angular aumentando. Elas têm o seu coeficiente angular aumentando. De modo que se aqui está I, e aqui é uma reta tangente nesse ponto, no próximo ponto do gráfico, digamos aqui, a reta tangente tem que ter um coeficiente algébrico maior. O coeficiente tem que ser maior. Aqui, se esse aqui é o ponto de tangência, a reta tangente tem coeficiente angular maior. A reta tangente aqui, ó, está aumentando. A reta tangente aqui está aumentando. De modo que, sendo esses os pontos de tangência, a função tem que ficar passando por ele, então não tem jeito. É como se as retas tangentes formassem uma cesta que vai abrigar o gráfico. E se os coeficientes angulares estão aumentando, algebricamente, tá, não em módulo, viu? Não em intensidade, em módulo. Se estão aumentando algebricamente, então não tem. Mas isso não é demonstração. Tá? Isso é a intuição. A demonstração é, tá, usando a definição. Definição que eu apaguei, tá? Infelizmente. Tá? Apaguei, mas vamos lá. Vamos à definição. Para mostrar que F é estritamente convexa em I, eu tenho que mostrar o quê? Isso aqui, ó. Vamos colocar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é? Vamos colocar o objetivo aqui. Eu tenho que chegar aqui. Das hipóteses, eu tenho que chegar aonde? Aqui. Eu tenho que chegar o quê? Que o f de x é menor do que f de a mais o quê? F de b menos f de a sobre b menos a vezes x menos a, quaisquer que sejam a, b e x em I, com o quê? Com a menor do que x menor do que b. Não é isso? É isso que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Tá? Prova. Como é que eu comecei para as minhas provas? Como é? Para não ter que escrever tudo de novo. Admita
Acho que essa foi a frase que o senhor mais falou, né? as hipóteses. E continuarei falando. Daí, dados A e B em I, com A menor do que B, e X no meio do intervalo fechado AB, dados esses três números, é dados A, B e X, com A menor do que X, menor do que B. Tem-se o seguinte, tem-se que, primeiro, a F não é contínua aí, os intervalos fechados AX e XB, portanto, estão dentro de I, ou seja, a F é contínua aonde? No intervalo AX e XB. E a F é diferenciável nos intervalos abertos AX e intervalo aberto XB. Por quê? Porque esses dois intervalos estão contidos em I, aonde a F é contínua. Esses dois intervalos abertos estão contidos aonde? No interior de I, aonde a F é diferenciável. Isso aqui te remete a quê? Ao teorema do valor médio, que diz o seguinte: logo, pelo teorema do valor médio, existe o quê? Primeiro, um C no intervalo aberto a X e um D no intervalo aberto XB, tais que, estou articulando as coisas, tá? Articulando as hipóteses. Como é que coloca aqui uma função estritamente crescente? A definição de ser estritamente crescente, cara. Posso já... Já, aulas passadas. Aula passada? Foi, aula passada. Critério, teste da derivada primeira para crescimento. Se uma função é contínua no intervalo, diferenciável no interior desse intervalo, e no interior desse intervalo a derivada é positiva, nesse intervalo a função é estritamente crescente. Isso é um critério, porque antes tem a definição de ser estritamente crescente. Bom? Então existem C nesse intervalo e D nesse intervalo, tá ok? Aplicando o teorema de valor médio ao intervalo AX, f de x menos f de A sobre x menos A, isso é igual à derivada da f em C. E, aplicando o teorema do valor médio ao intervalo fechado XB, qual é? F de B menos f de x sobre o quê? Sobre B menos x. Vou colocar até assim para você visualizar o que é que eu vou fazer. F de B menos f de x sobre B menos x, isso é igual a quem? Derivada da f em D. Eu já usei as duas hipóteses. A f é contínua no intervalo, diferencial no seu interior. Falta uma terceira hipótese, qual é? A f' é estritamente crescente. Ora, logo, como o C é menor do que o D, o C é menor do que o D, porque o C é menor do que X, e o X é menor do que D. Então, o C é menor do que D. E esse C e D estão dentro do interior de I, aonde a derivada é estritamente crescente, então você tem f' de C menor do que f' de D, ou seja, o f de x menos f de A sobre x menos A é menor do que f de B menos f de x sobre B menos x. O que dá o seguinte, você entendeu essa passagem daqui para cá?
É porque esse número é menor do que esse, porque a derivada é estritamente crescente. O que dá o seguinte. Desculpem. O que dá o seguinte, o que é que dá isso? Se eu multiplicar essa desigualdade por x menos a vezes b menos x, que é o número positivo, a desigualdade não se altera. Mas quando eu faço isso, eu obtenho o quê? F de x menos f de a, vezes o quê? B menos x, menor do que f de b menos f de x, vezes quem? X menos a. Ou seja, vamos pegar a partir dessa desigualdade, o que tem f de x coloca de um lado, e o que não tem coloca do outro. Então vai ficar o quê? F de x vezes b menos x, ó. F de x vezes o quê? B menos x. Aí tem aqui menos f de x vezes x menos a. Então vai ficar o quê? Mais f de x vezes x menos a. Menor do que? Aqui tem f de b vezes x menos a. F de b vezes x menos a. E aqui vai aparecer o quê? Mais f de a vezes b menos x. Beleza? Daí, você tem o seguinte. Quanto é que dá isso aqui, hein? Dá f de x, colocando em evidência, fica b menos x mais x menos a. Isso dá quanto? B menos a. Isso aqui dá b menos a. Vai ficar menor do que f de b vezes x menos a menos f de a vezes x menos a, certo? Não. É f de a vezes b menos x, mas eu vou tacar esse menos f de a vezes x menos a. E para não dar problema, eu vou somar o quê? F de a vezes x menos a. Por quê? Para dar certo. Mais f de a vezes b menos x. Isto é, você tem o seguinte. F de x vezes b menos a é menor do que... O que é que eu faço aqui, hein? Coloco x menos a em evidência. Então fica o quê? F de b menos f de a vezes x menos a. E aqui, o que é que eu faço? Coloco f de a em evidência. Quando eu coloco f de a em evidência, vai ficar f de a vezes o quê? X menos a mais b menos x. Isso dá o quê? B menos a. Portanto, eu tenho a seguinte desigualdade. Vou dividir tudo por b menos a, eu fico com o quê? O f de x menor do que f de b menos f de a sobre b menos a vezes x menos a mais f de a. Que é a desigualdade que eu queria. Eu queria isso aqui. E essa desigualdade vale quaisquer que sejam a e b e i com a menor do que b e x no interior do intervalo aberto a b. Não terminou não, porque falta a célebre frase, né? Isto diz o quê? Esse raciocínio. Isto diz que a função f é o quê, hein? É estritamente convexa aonde? Em. Ela é estritamente convexa em I, certo?